14 de janeiro. Deus se agrada com atitudes especiais. Isaías 43, 4. Porque foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens e povos por ti. Salmo 149, 4. O Senhor se agrada do seu povo, Ele dá a salvação. Provérbios 15, 8 e 9. A oração dos retos é o seu contentamento. Deus ama o que segue a justiça. Um ser tão grande como Deus, Criador dos universos, muito mais profundo do que nós imaginamos. Ele é muito mais alto do que nós imaginamos. Muito maior do que nós imaginamos. Ele criou absolutamente tudo, não tem princípio nem fim, conhece o passado, o presente e o futuro. Nunca deixou de existir e nunca deixará de existir. Ele sabe tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo e tem todo o poder possível e inimaginável. Quantos bilhões e bilhões de planetas existem, todas as galáxias, universos. Como é possível um soberano tão grande ter prazeres em ser humano, em seres humanos tão pequenos? Como ele valoriza tanto cada um de nós? Ele não precisa de nada. Então aqui ele diz assim que porque nós somos dignos de honra. Como nós podemos entender isso se nós somos trapos de imundícia, como aquele jovem filho pródigo que voltou para casa naquela situação? Nós somos daquele jeito. Como nós somos dignos de honra? Nós apenas seremos dignos de honra se nós, arrependidos de nossas atitudes, pecados, pensamentos, posições, aceitarmos o pagamento que Jesus fez na cruz para pagar todos os nossos defeitos e pecados. Então nós aceitaremos Jesus, aceitaremos as vestes de justiça de Jesus. E somente por esse motivo seremos dignos de honra. Ele diz: vocês aceitaram o sacrifício do meu filho, então vocês foram preciosos aos meus olhos. E são dignos de honra, porque meu filho é digno de honra. Ele deu a justiça dele para vocês e vocês aceitaram. Então eu te amei. E se preciso for, darei homens, darei todo um povos, para te salvar, para te proteger. Eu sacrificarei nações, especialmente por você. Estou disposto a isto, porque eu te amei. E diz, o Senhor se agrada, não são de todos, mas é de seu povo. Ele ama a todos, mas se agrada com aquele que é digno de honra, que aceita Jesus, que é o seu povo. E porque ele se agrada do seu povo, que aceitou Jesus, seu filho, ele dá a salvação. E diz mais, Deus não apenas dá a salvação e ama,
Ele também quer ser amado, ele quer conversar com a gente. Ele quer ter um relacionamento conosco. Por isso que ele diz lá em Provérbios 15, 8 e 9. A oração dos retos. Quem são os retos? São aqueles dignos de honras que aceitou Jesus. São aqueles que são chamados de seus filhos que aceitou Jesus. Que pertencem ao seu povo que aceitou Jesus. Então esses são os retos. E diz, a oração, quando começa a falar com Deus, o reto, ou seja, aquele que está procurando a justiça de Jesus, isso é o contentamento. Isso deixa contente Jesus, o Pai. Isso que deixa contente, que alegra, que agrada a Deus. E o verso 9 diz, Deus ama o que segue a justiça. Ou seja, você recebeu a justiça de Jesus Cristo, o manto de justiça, que são as vestes nupciais, está vestida com ela, então agora nós vamos produzir frutos de justiça com o nosso semelhante. Deus pode ser agradado então pelos seres humanos, por maior que ele seja, simplesmente porque Deus é amor e ele escolheu nos amar. O amor da aliança. E Deus fica descontente com o seu povo quando o seu povo pratica o mal. Lembra-se que aquele servo que foi perdoado e recebeu paz, toca a sua vida, você não vai ter condição de pagar, eu pago para você, tá perdoado. E ele passa a esgoelar o outro seu companheiro por causa de mixaria, então ele está praticando o mal. Então Deus fica descontente quando a pessoa recebe a justiça de Jesus e não pratica a justiça de Jesus. Ele se desagrada com o mal, mas ele se deleita com a bondade. Então, da mesma forma que ele fica triste com a falta de justiça, ele se alegra quando existe justiça. Quando você perdoa alguém que não merece perdão. Quando você tem compaixão de alguém que não merece ter compaixão. Deus se alegra. Quer alegrar a Deus? É desse jeito. Com atitudes especiais. Atitudes de bondade. E no Salmo 146, 8 diz, o Senhor ama os justos. Ele ama todos? Ama todos. Mas especialmente os justos. Por que ele ama mais os justos do que... Não, ele ama todos iguais. Mas o que ele quer dizer que ele ama os justos? Ele não está falando que ama os injustos. Ele ama todos, justos e injustos. Mas aqui, no Salmo 146, 8, ele diz, o Senhor ama os justos. Quer dizer, ele fica feliz com as atitudes dos justos. Além de ele amar os justos, ele fica feliz, contente, alegre, satisfeito, realizado com as atitudes divinas repassadas ao justo que repassa ao seu semelhante. Então, em 2 Coríntios 9, 7 diz, Deus ama a quem dá com alegria. Falando a respeito de ajudar o semelhante. Falando a respeito de uma oferta que você vai dar na igreja, do seu dízimo, de 1 quilo de arroz que você vai dar para alguém, de um favor que você vai fazer para uma pessoa necessitada. Então diz, Deus ama quem dá com alegria, não esperando nada em troca.
Porque é assim que Jesus fez. Morreu na cruz do Calvário, deu-nos a salvação com alegria, com prazer. Você vê que Isaías lá fala que ele ficou contente em saber que muitos seriam salvos pelaquela atitude da cruz do Calvário. Agora, como nós dissemos, Deus ama a todos. Ele nunca falou que ele ama exclusivamente os justos. Mas existe uma alegria acrescentada a esse amor, com um retorno a ele, com algumas atitudes especiais que o ser humano convertido produz. É o fruto do Espírito. Então ele tem prazer neles. O Criador do universo se envolve conosco de maneira emocional. Vê como Deus, ele fica triste, mas fica contente também. Com que ele fica triste e com que ele fica contente? Você já sabe a resposta. Esse quer agradar a Deus? Tenha atitudes celestiais, especiais.